Num primeiro momento, eles estão falando de viagem no tempo, meio que ida e volta, vamos dizer, né? Mas eu tenho que falar aqui, eu vou falar, né, de realidade paralela e de ramificação, tá? Teorias do Hugh Everett III. Eu vou estar falando um pouquinho mais adiante disso, mas, por exemplo, ele vai chegar e falar de teorias que são difíceis, de física quântica, que é o que os cientistas explicam, principalmente na cena em que aquela moça desenha as linhas no papel, né, que tem essa realidade, tem essa aqui, e daí faz a ramificação. Essa é uma das... Então, duas teorias principais, a das realidades paralelas, e que não se encontram, e a da ramificação, que tem a ver com essa alteração. Eles preferem pegar essa da ramificação, que é a que eles vão estar explicando e tal. E eu vou me embasar nisso para comentar algumas coisas sobre o entendimento do filme, que também não deixa de ser a condição básica, tá? Quando você pega uma teoria, você empresta dela condições básicas, você fundamenta, você se baseia, né? Condiciona ali a realidade para aquilo ali emprestado, né, como base. Então, gente, nesse caminho que ele não sabe, mas ele vai aprendendo e vai fazendo, por ser um caminho que justamente ele não tem que ser perfeito, tá? A questão do aprendizado, que eu falo inclusive de vocês estarem chegando aqui para pegar alguma coisa, ou para entrar em qualquer lugar sem estar sabendo, nada tem que ser muito fácil, tem que entender muito, não tem que ser perfeito, tá? Essa imperfeição, que eu vou chamar de imperfeição, essa coisa dele chegar ali cometendo erros, sem entender, ela é o próprio aprendizado. Ela não é... O termo imperfeição, ele deixa de servir porque ela não é a falta do perfeito. Então isso que eu estou chamando de imperfeição não é. Porque aprender é um caminho. Eu ir daqui para algum lugar, eu não erro quando eu dou um passo e eu não chego. O passo faz parte do chegar. O passo é parte. O caminho é o que me leva. De certa maneira, ou na verdade, né, não é nem o que me leva, né, é como eu vou. Né? Uma direção, é num sentido. Então a coisa tem que fazer sentido. O que é sentido? Também é direção. Então, vir a saber, tá? Não é uma imperfeição. Você dizer que você é ignorante num assunto é dizer onde você se localiza no seu assunto, no seu processo de aprendizagem. Você não está dizendo que você é ignorante porque você é um ogro, se desqualificando moralmente. Mas você não percorreu um caminho, você não entende daquele assunto. Tudo bem, você não... Assim, você não é obrigado, se eu te perguntar sobre, sei lá, combustível para foguete, você não é obrigado a saber a composição química. Mas se você trabalha ali, chega ali, trabalha, vive com isso, você meio que tem que saber. Você vai saber. Então, assim, mas você não chega sabendo, você vai, estuda e tal. Quando você chega ali, talvez você já saiba os componentes necessários, você pode desenvolver um novo combustível ainda para o foguete. Tudo isso faz parte. Tá? A própria sociedade, a humanidade se desenvolve justamente porque caminha, tá bom? Isso é importante por quê? Porque a gente tem, no geral, problema com a aceitação de si. Por que todo mundo está tirando foto no Instagram com filtro, mudando a sua cara, ou querendo parecer que a vida é melhor do que ela realmente é? Porque a pessoa não aceita que o caminho, que ela não caminha, todas as áreas da sua vida caminham em momentos diferentes, e você está bem numa coisa, você não está bem em outra. Entendeu? O que acontece? Não aceitação, tá? Isso é importante. Quando o Doug chega ali e aprende junto com a gente também, os diretores ali, os produtores sabem que se chegar e jogar uma teoria lá, como eles falam, meramente expositiva, eles chegar lá e falar, é isso, é aquilo, que a ponte é assim, que é não sei o que é a teoria do Everett, as pessoas muitas vezes se desligam.
ela não se prende àquilo. Você perde audiência, você ali não. Ele tem o intuito de tentar reter as pessoas, até porque também não é uma palestra, não é um. A pessoa não está ali para estudar física quântica, né? Mas essa questão de uma certa intolerância, uma não resistência que nós desenvolvemos, né? Ou melhor dizendo, quando o trem passar. Será que é o mesmo trem? Ou é um trem diferente? Esqueci o que eu estava falando. As pessoas não estão ali para fazer um. Na verdade, não é uma intolerância que se gerou, mas assim, a falta da tolerância, da compreensão. Você vai falar de um filme que fala desse tema, não seria errado explicar a teoria. Mas aí a pessoa não fica. Essa coisa, hoje em dia, as pessoas se desprendem com muita facilidade de algo. Então, começar a dar muita explicaçãozinha, pum. Se você não fizer um vídeo perfeito, as pessoas já assistem 4 minutos e vão embora. A pessoa se propôs a ver o vídeo e não fica. Por isso também, em parte, eu não me preocupo tanto com os formatos. Por quê? Porque o sintoma é da pessoa de não permanecer. Na medida em que ela precise, que ela gosta, ela vai permanecer, ou que ela precise. Mas o sintoma é dela, não é meu. Então eu não vou fazer um vídeo de 4 minutos em que eu não consigo explicar nada, já passou sei lá quantos, porque a pessoa só fica 4 minutos. Isso é um problema que ela tem, não eu. Eu consigo permanecer. Eu acho isso aqui super interessante. E se a pessoa não achar, paciência, problema. Mas ela perde. Quem perde é ela. Quando eu não aceito, eu vou falar disso lá na frente, e eu vou de repente fazer meu vídeo, empobrecer o meu vídeo para ele ficar em 4 minutos um resumão, quem perde passa a ser eu. Porque eu vou ter o mesmo problema que ela. De uma outra natureza, vamos dizer assim, ela não aceita, ela não resiste, ela não retém a atenção, e eu quero ser aceito. Ao ponto de eu me estragar, ao ponto de eu me perder na minha base, na minha condição básica. E a condição é, eu preciso do tempo necessário para eu falar e eu tenho que tomar cuidado para não extrapolar, para não falar além do necessário, mas eu julgo necessário esse desenvolvimento. Eu escrevo aqui, gente, por exemplo, o que eu estou falando com vocês, eu falei do dobro do aprendizado junto com a gente. Tudo isso que eu estou falando agora, desde aquela parte ali, só a única coisa que eu botei aqui como referência é imperfeição e não é falta e não falta do perfeito. Porque a imperfeição, ela enquanto coisa, ela é. E ela não pode ser imperfeição porque aquilo que é não é aquilo que ela não é. Uma falta do que poderia ser. O caminho é caminho. O caminho não é chegada menos não sei o quê. Uma chegada incompleta, vamos dizer assim. Porque muitas vezes você faz o caminho e você não chega. Sabe? O chegar é uma coisa diferente. E nessa frase aqui é que eu desenvolvo a fala. Tá? E nisso que eu desenvolvo eu explico. Vão surgindo coisas, você fica solto. Mas a explanação é para o sentido. Não é para encaixar uma frase, uma sentença. Pá. Se eu fosse fazer uma analogia, se eu fosse fazer uma coisa mais categórica, aí eu encaixaria falas em lugares para certos usos, compartimentalizaria. Aí sim eu poderia... Eu nem precisava fazer um vídeo, cara. Eu botava num PDF ali, pá, falas. Mas não é assim, a vida não é assim, as coisas não são assim. Quando a gente fala do problema da aparência do filme do Coach Carter, ela presume a não aceitação da aparência real. A não aceitação da tua condição básica, tá? Que é, por exemplo, você ser pobre ou classe média baixa e querer luzir ser classe média alta ou média, luzir um outro, aquela coisa da ostentação que eu estou falando. Luzir está num outro patamar, luzir ter uma vida diferente da que você tem.
você não aceita e quer ser aceito. Tá? Eu tô falando dessas fotos de Instagram que mentem, né? Até certo ponto, tá? Todo mundo, se até certo ponto, estou generalizando, mas todo mundo se arruma para sair, né? E de repente bota um perfume, bota uma maquiagem. A pessoa não tem assim, não, porque eu me aceito, então eu não vou passar desodorante, eu me aceito o meu cheiro de sovaco, de suor. Entende? Até certa medida, faz parte você alterar, você melhorar um pouco. Mas quando eu passo um desodorante, eu não estou querendo parecer uma coisa que eu não sou. Existe até um certo ponto em que eu me enquadre, que eu me adapte a uma realidade, que eu evite problemas. Quando eu extrapolo isso, eu começo a mudar um pouco isso. Isso o quê, né? Quando eu já não aceito, por exemplo, o meu cabelo e boto uma touca, eu boto um cheiro, eu não permito que ninguém sinta meu cheiro em nenhuma hipótese. Vamos dizer, eu vou dormir de perfume. Eu tiro uma foto tão distorcida, com tanto filtro, que as pessoas não me reconhecem na rua. Eu lembro uma vez que eu estava solteiro, eu marquei encontro com uma garota. A garota botou uma foto dela tão diferente que a garota tinha, sei lá, 20 quilos a menos assim, praticamente irreconhecível. E assim, não tem como ela fugir da realidade. Ela bota ali uma foto, mas eu vou chegar. O que acontece? Se o peso for uma questão, né, 20 quilos ali, se aqueles 20 quilos para mim for uma condição, eu vou chegar ali, vai continuar sendo. Ou no máximo, o que vai acontecer? Eu não quero ficar com ela, mas sei lá, eu vou, já que eu tô aqui, vou isso, vou aquilo, vou transar, sei lá. Sei lá, se o intuito dela for transar, assim, beleza, não tá tão errado. Mas se ela quiser conhecer alguém que goste dela como ela é e tal, vai ficar difícil. Porque ela não tá dizendo que ela é. Né? E o peso dela, a situação dela faz parte de quem ela é. Então, assim, acontece muito da gente botar uma imagem e querer que as pessoas aceitem a gente do jeito que a gente é. Mas a gente mente pro outro de como a gente é. A gente coloca uma máscara. Entende? Tudo isso, gente, tem a ver com essa questão do aprendizado, a vaidade.